Laranjeiras, veio para cá, e ele então foi a pessoa que Deus usou para que essa igreja viesse a ser conduzida e chegar aonde nós chegamos. Por trás de tudo isso, pastor Geraldo, está o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vocês foram escolher um tema sobre o Espírito que atua nas nossas fraquezas. Aleluia! E eu sei que a igreja, comemorando 42 anos nesse lugar, são 42 anos de história nesse bairro. Quando não existia quase igreja nenhuma nesse bairro, esta igreja veio a existir. Veio abrir essas portas para que pessoas pudessem adentrar e serem abençoadas. Dessas pessoas que foram abençoadas, eu estou aqui para poder testemunhar. Glória a Deus! Estou aqui para poder agradecer a Deus por essa igreja existir. Não é uma placa da igreja, porque a igreja não é só a placa, o nome Brasil para Cristo, mas a comunidade que veio existir nesse lugar. Então, e hoje, recebendo outras pessoas na direção do nosso irmão Albert, nós estamos aqui. Eu faço questão de dizer um pouco da história, porque às vezes os que vão chegando não conhecem a história, não sabem da história. Eu lembro de um fato, nessa igreja que aconteceu, nós íamos para o culto de oração, né, no Geraldo? E a gente se reunia para orar, e eram orações que Deus visitava de uma forma tremenda com o Espírito Santo. E num desses dias nós estávamos aqui numa quarta-feira, era quarta, né? No texto, quarta noite. Nós estávamos aqui orando, Deus revelou para ele. Deus dava dom de revelação para o pastor Geraldo. E na hora depois da oração, eu tive uma visão de uma arma, de alguém apontando uma arma. De repente a polícia estava atrás de alguns bandidos marginais. Eles correram, você está lembrado? Entraram na igreja e a polícia veio prender eles em cima desse púlpito. Você está lembrado? E prender os bandidos aqui dentro. Durante o momento que nós estávamos em culto de oração. Foi um dos fatos, lembrei de lembrar um dos fatos pitorescos. Foi um dos fatos que aconteceu com essa igreja, mas ela estava aqui firme. Glória a Deus! A igreja permaneceu firme. Glória a Deus! Foram dias que ela passou por dificuldades, mas permaneceu firme. Graças a Deus! A comunidade permaneceu firme. Foram saindo pessoas, Deus foi acrescentando pessoas. Se ficasse tudo aqui, pastor Geraldo, não cabia. O sapato aqui é pequeno. Quando o sapato se torna pequeno, né? Aí Deus vai tirando as pessoas e mandando outras para serem abençoadas. Então, assim é essa igreja. Essa igreja também, ela tem uma característica, eu sempre falo, uma igreja de formar discípulos. Não é uma igreja de muito movimento. Prova disso que os movimentos que apareceram durante todos os 42 anos da igreja evangélica brasileira, que vem movimento, vem onda, passa onda, vem onda, passa onda, vem onda, passa onda. Nós permanecemos firmes nas Escrituras Sagradas. Aleluia! Pregando a Bíblia Sagrada. Nunca ninguém veio aqui comprar um pedaço de pau. Nunca ninguém saiu daqui carregando um saquinho de sal. Ou rosa. Não que eu sou contra, mas nunca. Eu não tenho lembrança disso. Você tem, Robert?
tentativa que não aconteceu. Existe uma tentativa que aconteceu. Que não aconteceu. Não aconteceu. Graças Em nome de Jesus, você pode dizer, em nome de Jesus. Não vai acontecer. Estas heresias. Nós vamos ficar firmados em Jesus Cristo. Aleluia! Amém? Ele é a nossa imagem. Como nós dizemos aí, para que sejamos a imagem e a semelhança de Jesus. A igreja evangélica brasileira, durante esses 42 anos, sofreu muitas modificações. E prova disso é que o evangelho se descaracterizou. Mas, nesses 42 anos, enquanto a gente estiver aqui existindo, nós vamos prezar para que a palavra de Deus seja anunciada. Vocês entraram numa campanha de 40 dias de consagração, todos os dias um versículo, todos os dias oração, para que vocês pudessem se manter firmados nas Escrituras Sagradas, criando raízes. E graças a Deus nós estamos firmados aqui em nome de Jesus. A mensagem que foi anunciada durante esses dias, eu estive aqui ontem, e daqui a pouquinho eu estou saindo também lá, acho que a irmã, quero fazer registrar aqui o falecimento de uma irmã também, histórica, da nossa igreja. Irmã Zenilda. Quem lembra da irmã Zenilda? Ela está sendo velada ali no Velório de Lampina. Depois, saindo daqui, eu estou indo para lá. No último culto de despedida daquela irmã. Irmãos, essa igreja é uma igreja de pessoas simples. O que eu vejo é pessoas simples. Aqui não é igreja ali. Tem igrejas que você às vezes falaram que tem um nível intelectual mais elevado. Eu tive num culto recentemente, que eu fui convidado, lá tinha médicos, lá tinha doutores, tinha vários tipos de pessoas de níveis muito elevados. Essa igreja é uma igreja simples. Mas apesar dela ser uma igreja simples, Jesus está aqui conosco. Amém? Jesus está aqui no nosso meio. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que é a mesma palavra que esses dias todos vocês ouviram. Que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Quero agradecer a presença de cada irmão visitante, está aqui, já foi apresentado lá, porque ainda não, né, os visitantes? Não. Você vai apresentar? O que é que eu apresento? Isso. Está aqui o nome deles? Genário, Euda. Apresenta aí você já. Isso. Já faz o trabalho. Amém. Então os nomes que chegaram aqui: Genaro, Euda, Mariana. Onde estão? Levante suas mãos. Isso, graças a Deus. Vitório. Isso, amigo do Ricardo. Da Igreja Verbos, né? Isso. Tem mais alguém? Lá em cima. André. Isso, André. Está aqui. Os irmãos têm que falar que eu estou sem óculos. Kelly, amém, graças a Deus. Sim, os meus amigos aqui, o Marcelo e a Anice Garcia. Mais alguém? Como vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Até você, meu Cristiane. Você é bem-vindo aqui também. O Wellington também está aí? Ah, queridão, Deus abençoe. O texto que vocês escolheram no livro de Romanos, ele traz para nós um ensinamento muito importante. É Romanos 8, já está aí na tela? É 8:24, não é, Laurete?
Isso. Livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 24. O apóstolo São Paulo, que traz esta carta aos Romanos, a igreja que estava se formando em Roma, a igreja que teria que enfrentar imperadores que eram verdadeiros homens sem nenhum escrúpulo. Nero, por exemplo, Calígula. Se nós olharmos para o contexto histórico, a igreja que estava renascendo, começando a brotar, a comunidade cristã que estava para começar em Roma, era uma comunidade pequena e talvez não tinha tanto poder, não tinha tanta força, porque quando nós somos poucos, o poder maior é que impera. E que imperava ali naquele momento era o poder de Roma, do governo de Roma. E Paulo escreve aos cristãos que estavam nesse contexto. Eu estava em casa hoje pela manhã e eu levantei bem cedo. O Senhor me levou a meditar nesse contexto histórico que a igreja teve que triunfar sobre ele. 42 anos, irmãos, a igreja triunfar diante de tantas coisas que nós já vimos acontecer nesse país. E ficar firme com Jesus é uma vitória muito grande. Glória a Deus! Eu estou firme com Jesus, é uma vitória muito grande. Pastor Geraldo. Então Paulo dizia o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E aí Paulo, escrevendo aos cristãos, ele diz: da mesma forma, o Espírito ajuda em nossa fraqueza. Aleluia! Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus! Uma igreja que necessitava não daquele poderio bélico que existia, porque Roma foi um dos que mais desenvolveu a questão bélica. Não sei se vocês se lembram da catatupa, das primeiras armas que inventaram. E a igreja estava ali. Eu quero compartilhar com vocês. A Paulo diz: olha, vocês são fracos, vocês não têm muita força, mas a força de vocês, a força desse cristianismo, desse Cristo vivo que vocês anunciam, depende do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A igreja então ela sobreexiste aquele poderio, aquela Roma. O Império Romano foi um império que se degradou pela sensualidade, por tantas coisas horríveis, mas estava lá os cristãos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Quem nos fortalece é o Senhor, quem nos fortalece é Ele. E Paulo então diz: olha,
Às vezes vocês estão procurando, não sabem como orar. Porque a religião, dentro do contexto romano, irmãos, eles tinham que seguir o contexto deles, romano. Mas aí aparece o Espírito Santo de Deus e fala, ó, vocês não vão orar para César, para esse Deus, nem para esse Deus, mas vocês vão orar para o Deus verdadeiro. E eu aqui vou dar a direção. Aleluia. Glória a Deus. O contexto do livro de Romanos traz um contraste à nossa sociedade atual. Traz a gente para esse tempo. A igreja, para subsistir nesse tempo que nós estamos vivendo, ela precisa ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. É verdade. É Deus. Pastores precisam seguir a direção de Deus. Precisamos, pastor Geraldo, seguir a direção de Deus. Eu quero deixar para essa igreja, que está completando 42 anos, e para os irmãos que aqui estão, sigam a direção do Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo fala, olha, é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O pastor estava falando ontem. E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito de Deus se cumpre, irmãos. Quer o homem queira, quer o homem não queira, os propósitos de Deus vão se cumprir. Tem salvação de todo aquele que nele crê. Jesus veio para trazer salvação àquele que nele crê. Nós vemos que Paulo e Pedro foram dois apóstolos, dois que difundiram o cristianismo dentro dessa cultura romana. E diante de tudo que nós vimos, quem estuda um pouco da história sabe o que foi o Império Romano e o Império Grego. Mas eles então difundiram o cristianismo, que renasce renovando a história do mundo. Jesus, ele muda a história do mundo. Aleluia. Cristianismo que renasce, cristianismo que muda a história. Muda a história. Jesus muda a história. Diga comigo. Jesus muda a história. Se nós tivéssemos a oportunidade hoje de abrir aqui esse auditório, falar assim, como foi a história da tua vida antes e depois? Você diria, Jesus mudou a minha história. Aleluia! E a partir de agora seguimos orientados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, ele renasce dentro de um contexto puro de sensualidade, de idolatria, mas o cristianismo sobressai em um mundo onde o culto à carne, onde a carne imperava. E agora nós vemos Paulo dizendo aqui, agora não é a carne que vai imperar, mas agora é o Espírito de Deus. Aleluia. Eles então vencem. Igreja, busquem sempre a orientação do Espírito Santo de Deus em tudo que vocês forem fazer. 40 anos que o povo esteve no deserto, foi 40 anos de história que eles viveram. E eu diria que quando fizemos 40 anos, nós vimos que a história estava virando a página.
E agora com 2 anos de existência. Meu A Deus, igreja meu agora Senhor Jesus. entra no novo tempo, no novo ciclo. Com 2 anos, 42 anos. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, irmãos, é o tempo do ministério que o Espírito Santo tem que agir sobre nossas vidas. Crescemos muito em número, em tecnologia, crescemos muito em conhecimento, em sabedoria, em lições de livros, teologia. Deixamos um pouco o Espírito Santo de lado. Deixamos um pouco ele de lado. Fica aí, Espírito, que agora nós temos alguns recursos. Nós temos algumas tecnologias. Fica um pouquinho aí. Mas o ministério do Espírito Santo sempre estará ativo. Aleluia. Glória a Deus. Sempre. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ele pode vir. Espírito Santo. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que renova, é Ele que restaura, é Ele que dá, é Ele que dá direção, é Ele que faz. A igreja não pode excluir essa pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E aí, o apelo que vocês fizeram. Jovens, não hajam sem o Espírito Santo de Deus. Anciãos, não hajam sem o Espírito Santo de Deus. Crianças, não fiquem sem o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que eu gostaria, Jesus, irmãos, já estou quase finalizando, para que ele pudesse exercitar o ministério dele. Ele teve que estar cheio da presença do Espírito Santo. É verdade. Você imagina Jesus com toda a sua, o Filho de Deus. E aí nós vemos aqui Lucas 4, Lucas 4, do 1 ao 44, se não me engano, deixa eu ver aqui. Isso, 4, do 1 ao 15. Nós vemos que Jesus, ele foi para o deserto. Como é que Jesus foi para o deserto, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Fala de novo. Como que Jesus foi para o deserto? Cheio do Espírito Santo. E a igreja tem que ir para o mundo como? Cheio do Espírito Santo. A igreja tem que ir para o mundo como? Cheio do Espírito Santo. Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória ao teu nome. Oh, glória. E ainda fala, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado ao Espírito pelo deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Vocês entraram numa campanha de 40 dias. Eu não sei o número 40, a numerologia, o que significa tanto, mas sempre tem algum significado. 40 significa sofrimento. Sofrimento. Quem está com 40 anos aí? Ninguém levanta a mão, tá vendo? Mas Jesus fica 40 dias ali no deserto. Homem, carne, sente fome, sente o vento soprar sobre ele. Mas 40 dias ele estava lá. E a Bíblia fala, ele foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim teve fome. Sabe por que nós precisamos do Espírito Santo, irmãos? Porque certamente vamos ser tentados.
Eu falei para vocês aqui quando eu abri a minha palavra. A igreja brasileira já perdeu, muitas igrejas já perderam o Evangelho. Poucos dias atrás eu vi uma pessoa dizendo assim, ó, eu orei para Jesus e não resolveu, eu fiquei com raiva, eu resolvi. Eu fui lá e resolvi. Em rede nacional, camarada publica um negócio desse. Isso é algumas coisas que a igreja brasileira está ouvindo. Algumas coisas que a igreja brasileira está comendo. Mas que nessa pequena comunidade, como a comunidade que estava ali em Roma, poucos irmãos que estavam ali em Roma, Paulo disse, olha, vocês não sabem orar, vocês não têm força, mas quem vai fazer por vocês é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sinta-se privilegiado por pertencer a uma comunidade que ainda não se prostituiu, que ainda não se vendeu pelo dinheiro. O dinheiro ainda não comprou. O dinheiro não é a razão principal da existência da igreja. A igreja caminha com ele e sem ele. Sinta-se feliz por isso. 42 anos. Teve dias lá, no último, quando fizemos uma reforma aqui, lembrei agora do fato. Foi assim que eu assumi, em 96, nós tivemos que, o pastor Valdomiro tinha deixado um projeto, que era levantar o salão social, então nós fomos pelo projeto que ele tinha deixado. O pastor Geraldo deixou um projeto, nós trabalhando, e quando entramos foi esse projeto que deixamos. E nós empreendemos a reforma. Não tínhamos dinheiro. Tem pessoas que acham que a igreja depende só do dinheiro. Aí eu chamei os pedreiros aqui, umas crianças. Roberto, nessa época eu adulterei a lei. Mas os meninos tinham mais de 14, eu podia trabalhar. Peguei os molequinhos aí, os meninos, 4 mulheres, 4 crianças, que queriam trabalhar. Deles era o preto, né? Dei emprego para ele. Não, meu pedreiro e eu. E eu, Sérgio, Paulinho, Cleiton, Gabriel. Acho que é da Sandra. O Cleiton da Sandra, o Keu. Então vocês vão subir material para cima e quebramos a frente. E para a honra e glória do Senhor, por 52 dias nós levantamos esse prédio aqui em cima e cobrimos. Sabe quem faz isso com a gente, irmãos? É Deus, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que fortalece, Ele que dá força para nós. Não tínhamos dinheiro, aí Deus mandou o pastor Miguel aqui para comprar as janelas. No último dia, acabou todo o dinheiro do caixa. Nós gastamos aqui acho que uns R$4.500 para fazer. Aí faltava comprar cimento. Aí teve uma irmã, eu quero registrar. A história, às vezes, ela tem fatos da história que fica apagado, fica sem registro. Fatos sociais que não tem muito. Mas aqui na história da nossa igreja vai constar isso aí. Nós não tínhamos dinheiro para comprar cimento, não tinha mais nada. Eu olhei no caixa da igreja, não tinha. O Sebastião Luiz está ali. Não sei se me lembro. Quando nós construímos aqui em cima. O irmão falou assim, olha, eu tenho aqui um par de alianças e eu vou doar esse par de alianças para a igreja. Não sei se é irmão por aqui. Se ela não tiver também, não tem problema. Ela doou um par de alianças. Eu peguei o par de alianças, fui lá, avaliei. Essa igreja foi construída com essas coisas, irmão. Glória a Deus.
com sacrifício, com lavadeira de roupa, com pedreiro, com empregada doméstica, com aposentada. Aí, Rogério, essa igreja, se você for sentadinha aqui, talvez vocês não se lembrem disso, mas eu quero fazer vocês lembrarem. Nós fomos lá, avaliamos. Aí o Orives avaliou, nós deixamos lá o Pai da Aliança e transformamos em cimento para continuar a obra de Deus nesse lugar. Foi assim a história desse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. É o Senhor, Com aleluia. dizimistas, ofertantes, com pessoas simples, trabalhadores braçais, pessoas que ajudam essa obra. Mas atrás tem uma força impulsionadora, que é o Espírito Santo de Deus, Aleluia. a quem nós vamos hoje reverenciar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Põe a mesa aqui. Eu quero louvar a Deus. Robert, eu quero finalizar esse tempo que o Senhor nos dá aqui, com essa celebração da comunhão. E juntos nós podemos, em comunhão, ser gratos a Deus por esses 42 anos de existência dessa igreja. Amém, queridos? Amém. Quero convidar o pastor Geraldo a ficar aqui na frente conosco.